Bom, bom dia, Gil. Bom dia novamente, né? Então, vamos começar hoje com essa proposta que nós temos na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é conversar, né, sobre extensão universitária. O que nós queremos com a extensão universitária, mas esse querer é um querer construído, né? Construído no âmbito da UFGD, né, não só com os membros da SEC, mas nós sabemos que vocês fazem o diálogo com as faculdades as quais vocês representam, né? E, por sua vez, né, os docentes, os técnicos e técnicas, os discentes, também fazem esse diálogo com as comunidades, os grupos sociais, os setores da sociedade com os quais a gente dialoga, né? Então, é um primeiro início, né, da nossa conversa, e por isso que a gente nomeou como diálogo sobre a extensão universitária na UFGD. E aí a gente vai começar, né, pensando que concepção nós temos de extensão universitária. Como que nós olhamos, construímos, edificamos essa extensão, né? Então, a gente parte da definição que o encontro, né, que aconteceu em Manaus em 2012, do ForProEx, né, construiu naquele momento, um documento que é um documento base, onde estão as diretrizes da extensão, mas também uma definição do que a gente concebe como extensão universitária. Então, a gente vai parte dessa lógica que a extensão é um instrumento de inter-relação entre a universidade com a sociedade, né? Que vai oxigenando a própria universidade, porque se nós estamos falando de troca de saberes que se dá entre a extensão e universitária, né, os grupos da universidade com os grupos da sociedade, a gente não está pensando numa hegemonia do saber acadêmico, né, que nós produzimos aqui na universidade, um saber que ele é sistematizado e que a gente faz esse elo com os grupos sociais, com os setores da sociedade, e é um elo interessante porque, à medida que a gente emana os conhecimentos sistematizados que a gente produz na universidade para esses setores, para esses grupos, nós estamos dando sentido a esse conhecimento que a gente produz, estamos compartilhando, estamos trocando esse conhecimento. Mas aí que está a questão fundamental, troca, ou seja, nós emanamos esse conhecimento da universidade, mas tendo a consciência que esses grupos, que esses setores da sociedade também possuem experiências, também possuem vivências e, portanto, eles têm conhecimentos, né? Então, é uma troca que pode oxigenar a própria universidade, né? Então, não é uma hegemonia do conhecimento, mas sim, levamos conhecimento nas nossas ações. Mas esse conhecimento também ele considera essas experiências que estão presentes nesses grupos sociais, e aí nós temos essa conexão de saberes que ela pode transformar tanto os grupos sociais aos quais nós temos ações, como a nossa própria, o nosso próprio conhecimento que nós produzimos, a nossa própria atuação, né, de dialogar com esses grupos, com esses setores. Tá? Então, a concepção de extensão que nós temos é com base nesse referencial de ações de extensão que intentam, né, fazer uma conexão de saberes. Tá? E daí, esse mesmo documento de 2012, do ForProEx, estabeleceu as diretrizes da extensão universitária, né? E aí a gente vai dar uma olhada que diretrizes são essas, né? Nós temos a interação dialógica, a interdisciplinaridade, interprofissionalidade, a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e, em decorrência disso, o impacto na formação dos estudantes, das estudantes,
e o impacto e transformação social, que não está posto só para os lugares onde as ações acontecem, mas também para o nosso fazer acadêmico, né? Vamos dar uma olhada em cada item desses, como que a gente dialoga, e se é que a gente dialoga com esses itens quando a gente constrói os nossos projetos, os nossos cursos, os nossos eventos, como é que a gente tem isso presente na construção e também nesse feedback que acontece com os grupos ou os lugares com os quais a gente está desenvolvendo essa ação. Vamos começar lá pela interação dialógica, né? Do que trata, então, essa diretriz, né? Trata dos elos que nós construímos, né, entre a universidade e esses diferentes setores da sociedade. Então, pensar o que a gente dizia há pouco, né, na construção das nossas propostas, que nós temos saberes, que nós temos conhecimentos que a gente produz, que são sistematizados, que são medidos e que são, né, a gente chega a uma conclusão de determinada definição, mas como que nós chegamos com esses conhecimentos lá nos grupos sociais, nos lugares que a gente define, né, como lugares para o desenvolvimento de determinada ação, né? Ou seja, nós não intentamos chegar numa comunidade e colocar para essa comunidade, né, o que a gente gostaria de fazer, mas no diálogo do que é possível fazer, do que essa comunidade necessita, né? Então, interação dialógica pensando, né, esse intercâmbio de conhecimentos, e aí vem o que a gente já dizia, né, da superação da hegemonia acadêmica e na produção, quem sabe, de outros saberes, como grande parte das ações de extensão que a gente realiza, a gente acaba, né, se surpreendendo, e a surpresa é muito boa, né? Eu acho que se nós não tivermos uma troca de conhecimentos, a gente não tem essa descoberta, todas essas necessidades que nós precisamos no momento de pensar uma ação de extensão, né? Tanto é que depois o Wagner vai estar falando com você sobre os indicadores, e tem alguns indicadores que muitas vezes nós não consideramos, que são indicadores que, assim, olhando para a frieza dos formulários, a gente não consegue compreender por que é que eles estão ali, né? Mas são indicadores que vão desde o momento da concepção da construção da ação de extensão até o seu final, a sua finalização, né? Então, essa interação com os grupos sociais, ela tem essa via de mão dupla, né? O vai e o vem entre a universidade e os grupos sociais, né? Tanto é que, se a gente fizer um exemplo aqui, até alguns anos atrás, nós tínhamos muito financiamento do Proext, né? Não sei se algum de vocês participaram daqueles editais, e eram editais que traziam exigências no sentido de formular, né, o que a comunidade estava de acordo com aquela proposta, ela havia participado dessa proposta, né? Então, haviam o que o Wagner pode até lembrar desse momento, chamava de carta de anuência, que a comunidade tinha participado dessa construção, era uma construção que havia sido originada desse diálogo entre a universidade e os grupos dessa ação, né? Então, quando a gente está pensando essa interação dialógica, a gente está pensando desde a essência da construção do projeto, né? Como é que esses grupos, que essa comunidade, né, está participando da construção de determinada ação de extensão que nós nos propomos a fazer no nosso fazer universitário, né? Ok? Tudo bem por aqui? Então, vamos para a outra diretriz que também está
inserida nessa elaboração, né? Indisciplinaridade e interprofissionalidade, né? E aí também vem um grande desafio para nós, né? Que muitas vezes nós nos fechamos dentro da nossa área, né? Academicamente falando, né? Porque o diálogo flui muito mais facilmente quando estamos falando para pessoas que compartilham, né, das nossas expectativas, mas a extensão ela requer isso, que possamos pensar ações de extensão que tragam diferentes áreas, né? Porque ao trazer diferentes áreas dentro das nossas propostas, a gente vai construindo processos de ações de extensão que tenham metodologias, né? Que tenham experiências, que tenham modelos. Não é só o diálogo da universidade para com os grupos sociais, os setores, no momento de construir a ação e desenvolver a ação, mas também internamente, é um desafio que se coloca internamente, que façamos isso com diferentes áreas do conhecimento para que a gente consiga construir, né, o que nós costumamos muito discutir na universidade, da finalidade, da importância que tenhamos a interdisciplinaridade, né, para que tenhamos, sim, né, uma formação mais constituída da área discente, né, mas é um processo muito difícil, às vezes, né, e que, né, nem sempre o diálogo flui muito bem quando falamos com áreas diferentes, né. Tenho desenvolvido muitos projetos de ação, de ações de extensão ao longo dos anos, com professores da agronomia, né? Não tive a oportunidade de trabalhando com Mariana, mas principalmente com Euclides, né? A professora Éder, diversos projetos, e aí com Éder nem tanto, mas mais com Euclides, né? Que nos últimos anos a gente tem trabalhado com ações de extensão e tenho experimentado também essa objetividade que nem sempre é própria da área de humanas, que nos traz esse desafio, que nos impõe, mas tem sido um aprendizado, primeiro para a minha própria pessoa nessas ações, e tem contribuído muito para isso, né? Então, é uma experiência que, quando a gente fala do refazer dos próprios conhecimentos em termos acadêmicos, acho que essa diretriz nos coloca, né, nessa lógica de pensar o desafio que é a interdisciplinaridade e também, né, a riqueza que isso traz para as nossas ações. Tá? Uma outra diretriz que nós temos, que também um grande desafio, né, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas é um desafio que muitas vezes nós, na nossa prática acadêmica, a gente executa isso, essa inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, mas nem sempre a gente se dá conta que está desenvolvendo essa indissociabilidade, né? Mas o que nós pensamos aqui? Que as ações de extensão, elas não nascem de uma vontade que é nossa como extensionista. Nos chegam essas ações, nos chegam pelo ensino, a partir de demandas dos estudantes, das estudantes, chegam até nós por processos de pesquisa, projetos de pesquisa que tenhamos desenvolvido em determinada comunidade, e a partir desse projeto vai fluindo os diálogos e, através deles, a gente acaba retornando a essas comunidades com propostas de ação de extensão. Então, quando colocamos essa indissociabilidade, estamos dizendo que é possível
fazer esse cruzamento entre os diversos eixos, né, acadêmicos que constituem, né, os eixos da universidade, é possível fazê-los não separadamente. Olha, agora eu faço ensino, agora eu faço pesquisa, depois eu vou fazer extensão, né? Então não há essa separação. Muitas vezes fazemos isso tudo junto e ao mesmo tempo, e são procedimentos que nem sempre são percebidos por nós, né? Mas que às vezes a gente está desenvolvendo isso e nem se dá conta que desenvolve, ou muitas vezes até diz, não, a minha área é essa, é do ensino, não, a minha área é da pesquisa, né? Mas a extensão universitária tem um histórico dentro das universidades que parece que é uma área que, ao longo da história acadêmica, ela, de certa forma, foi colocada como um eixo assim que não detinha muito recurso, né? não detinha muito status acadêmicos por conta dessa lógica do discurso, né? Bom, mas, enfim, há alguns anos atrás, o CNPq até criou uma abinha lá, né? Projetos de extensão, mas eu lembro que fazem poucos anos, né? Não existia nenhuma aba para inserção dos nossos projetos de extensão. Incluíamos dentro de uma aba que se chamava Outras Ações, né? Então, nós temos uma aba dentro do nosso currículo. É lógico que, em termos acadêmicos, ainda temos algumas fragilidades, né? Se pensado pela nossa lógica da UFGD, nós temos um sistema que é para extensão, um outro sistema que é para pesquisa, um outro sistema, né, que é para o ensino, né, SIGCAD lá para o ensino, a extensão e a pesquisa, eu acho que comungam no mesmo formulário, né? Então, o ideal é que a gente tivesse esse entrecruzamento nos próprios sistemas acadêmicos, né? Não essa separação, até porque há essa combinação de fazeres entre as diferentes áreas, né? Mas é uma área da universidade que a gente tem que colocar em pauta, e por isso talvez o espanto que tem nos causado um pouco, né, as grandes discussões sobre acreditação, né, por conta desse histórico até da extensão dentro das universidades. Eu não estou falando só da UFGD, né, a extensão universitária ela é um eixo da universidade que ele é muito rico para essa troca de conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, né, há às vezes uma valorização de outros eixos, dentre eles a pesquisa, né, que nos movimenta também, mas não somente, né? Então, a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ela é fundamental, né? Eu acho que nós, todas e todos, temos alguma história para contar, né, em decorrência de alguma ação que fizemos ou estamos a fazer, que traz essas três vertentes assim a todo momento. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre a trajetória acadêmica, até por conta de uma defesa de memorial, e aí eu me dava conta de como, né, a gente, dentro de um determinado projeto de ensino, fiz diversos outros segmentos da universidade, né? E que alimenta até hoje, né, quando buscamos, né, ações de extensão. E eu estava falando dessa minha relação com o professor da agronomia, né, que nasce num projeto de ensino. Então, mesmo dentro da universidade, nós construímos parcerias com outras áreas a partir de ações específicas e que estão continuando até os dias de hoje, porque a extensão ela é uma continuidade. Nós não podemos pensar em projetos de extensão que a gente consegue dar conta em um ano, né? Se nós estamos falando em diálogo da universidade com os grupos sociais, com a comunidade, a gente não consegue esgotar uma única proposta em um ano, né? A gente acaba
replicando para os anos seguintes até, né? Então, tem ações de extensão que são replicadas durante 5, 6 anos, né? E ainda bem que elas são replicadas, porque tem a continuidade. Então, de uma ação vai desdobrando em outras ações que acabam fazendo com que esse projeto, né, ele vá fazendo como o maracujá faz, né, vai fazendo, né, abraços, né, com outro, e vai se espalhando, né? Então, essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela é fundamental. Tá? E aí nós temos outra diretriz, que fala, então, da formação, né, acadêmica, que é o impacto na formação do estudante, né? Ou seja, pensar extensão é pensar conteúdos práticos, né? É pensar o que a gente está discutindo na academia, mas que a gente está vivenciando com os grupos sociais, que a gente está colocando ali na interação com a sociedade, né? Então, seja por meio das tecnologias, seja por meio do protagonismo dos estudantes nessa interação social, que ela é fundamental, e isso vai ampliando a formação, né, acadêmica dos nossos estudantes, das nossas estudantes, né? Mas não só nesse sentido, por isso que quando a gente fala sobre extensão universitária, a gente sempre tem a dimensão política, né? O que é essa dimensão política? Dessa interação com a sociedade, desse compromisso na produção do conhecimento em termos acadêmicos, mas principalmente dessa conexão com os grupos e setores da sociedade, tá? Além do impacto na formação dos estudantes, nós temos um outro, que é impacto e transformação social, que a gente já foi apontando nos anteriores, né? Ou seja, conexão de saberes, esse intercâmbio, essa troca de conhecimentos vai fazendo com que as ações contribuam para mudanças nos lugares que elas acontecem, mas contribuem também para a mudança no seio da própria universidade. Então, essas são as diretrizes que compõem todos os nossos projetos, todos os nossos cursos que a gente constrói ali na extensão universitária, e nem sempre a gente se dá conta que é aí que eles estão, que essas diretrizes perpassam esses projetos, né? Agora, que modalidades nós temos em termos da extensão universitária aqui na UFGD? Nós temos os programas, né, que são o que a gente chama de guarda-chuva, né? Programas com temas específicos e nem sempre tão específicos assim, porque eles trazem uma amplitude entre as áreas do conhecimento e que no seu interior abrigam projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, né? Então, o que nós chamaríamos de modalidades de extensão, né? E que aí cada modalidade ela vai ter um tempo de duração, né? Os programas são programas que nós temos hoje no contexto da ProEx, né? Mas nós já temos uma reunião ali agendada para um refazer das normas de extensão, que a pretensão é que as faculdades possam também propor programas, né, que aí abrigaria também os projetos relacionados à própria acreditação que está em curso nos diversos cursos da universidade e que podem estar aí contemplados no âmbito das faculdades, né, não apenas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, mas não necessariamente que, né, não tenhamos essa possibilidade de inserir os projetos oriundos das faculdades dos programas da ProEx, né? Os projetos, então, são projetos... Falta só um pouquinho. Projetos como nós falamos, que eles, nos nossos editais atuais, nós estamos reservando 1 ano para os projetos, né? Mas aí são ações que 1 ano a gente está começando a construir, né?
e que, por vezes, elas não se findam em 12 meses. A gente precisa o desdobramento dessas ações, né? Os cursos, normalmente cursos de formação, né, muito demandados no âmbito da ProEx, né? Os eventos, que a gente não entende o evento como uma ação que ela por si só representa a extensão, mas ela precede dos projetos, ela precede dos cursos. A gente costuma dizer que os eventos é a finalização ou o momento que a gente está dando um intervalo de um ano para outro, né? Então, o evento não é em si, né? Ele, por si só, representa uma ação de extensão. Ele vem ali, ó, terminei um projeto, então tá, eu vou organizar um evento para mostrar esses resultados, para debater esses resultados, para construir indicadores para dar continuidade a esses projetos. Então, os eventos têm essa finalidade, né? Porque quando a gente pensa a extensão universitária, a gente pensa dos muros para fora, para dentro também, porque a gente constrói todo um diálogo entre as áreas, né, para a elaboração das nossas propostas, mas a execução dessas ações de extensão, elas acontecem lá, no conjunto da sociedade, né? E quando a gente organiza eventos, a gente convida essa sociedade para dialogar conosco, mas eventos duram quanto? 2 dias, 3 dias. Então, é um diálogo tão breve, né, que ele precede de outro diálogo, né, que é ali realizado nos cursos de formação, nos projetos de extensão, né? Então, ele é a concretização de uma outra ação, né? O intervalo entre o momento da ação e outro. E a prestação de serviço, que ela também é um tempo mais curto, pelas propostas que a gente tem recebido de parcerias, né, com setores diversos da sociedade, né? Então, em relação às modalidades, né, uma primeira reflexão que a gente faz, né? E agora eu acho que a gente até apresenta um registro de ação de extensão na UFGD que trata de tudo isso que a gente foi falando, dessa interação, dessa interdisciplinaridade, né? Dessa troca, conexão de saberes com a comunidade. Então, vamos colocar essa ação. Estamos no assentamento Areias. As atividades aqui se iniciaram desde 2013 e aqui as atividades desenvolvidas é apicultura de forma orgânica, porque a gente está no Alto Pantanal, e a parte de horticultura. Com o desenvolvimento da atividade, iniciou-se com lona, né, com tela, e hoje se encontra com uma formação de estufa, uma estrutura de estufa para a produção de tomate orgânico. Toda a produção aqui é de forma orgânica. Então, o orgânico, ela leva um tempo para poder ser certificado. Ou seja, a fase de transição ela é importante porque tem que fazer barreiras, tem que ser certificadas as produções de humus, produção de compostagem. Então, as pessoas têm que aprenderem a processar todas essas ações para poder utilizar para ser orgânico. Hoje se encontra próximo à certificação orgânica do tomate e de batata doce. São as maiores produções aqui. A parte de folhosas é em proporção pequena, que é um outro local. Uma outra atividade que é desenvolvida aqui é a produção de frutíferas. Aqui existe uma área onde foi adquirido um outro projeto, onde se tem a implantação de limão Tahiti orgânico. O que é de interessante dentro dessas atividades aqui no assentamento é que é a formação dos grupos. Então as pessoas começam a trabalhar o lado social, ver a importância que é grupo, como em grupo se soma para comprar, para poder a gente vir aqui. Todas essas atividades são formadas em grupos. Existe o suporte financeiro
de órgãos externos, como CNPq e MEC, e o órgão como a PROEX, onde todo ano tem editais e libera uma quantidade, uma verba que é muito benéfico para poder dar continuidade às ações ao longo do tempo. E aí a extensão é isso, é você implantar a essas ações, dar condição dessas pessoas ser produtivas e ser autônomas durante a produção. É esse que é o objetivo. Eu sou Mara Silva Damasceno Ferreira Barros, moro no assentamento Areias, né, município de Inhoaque, Mato Grosso do Sul. No ano de 2013, através do professor Fábio Pereira Nunes, o assentamento foi contemplado com 2 projetos, através da UFGD, né, Extensão Rural, da Reforma Agrária. A gente foi contemplado com 2 projetos, horta orgânica e apicultura. Em virtude de tudo isso, desses projetos ter chegado aqui no assentamento, também uma coisa que melhorou muito foi a regularização das parcelas. Tinha muita, vamos dizer assim, inadimplência. A gente muitas vezes não corria atrás por não conhecer. Tinha problemas de regularização. Com isso, a gente não tinha documentação das nossas parcelas. Quem hoje está no grupo, nos grupos, né, de trabalho do professor Euclides, todos estão regulares, com documentação, acessando os créditos que estão disponíveis para o assentamento Areias. Em virtude do período que a gente vem com as produções orgânicas dentro do assentamento, nós estamos num processo onde já está discutindo a viabilidade dos nossos produtos sair com o selo orgânico, porque é orgânico, mas ainda nós não temos selo para comprovar, para a gente chegar no mercado, numa feira. Olá, meu nome é Brasilino Moreira, sou do curso de Zootecnia, faço parte do projeto coordenado pelo professor Euclides. E esse projeto ele vem como uma alternativa de incrementar a renda dos pequenos produtores. Todas essas atividades, né, elas são desenvolvidas com o apoio da extensão da universidade, e isso possibilita a troca de conhecimentos. A gente ajuda eles e, ao mesmo tempo, eles nos trazem informações. Acredito que é fundamental a extensão nesse sentido. O mel extraído nessa região, ele é considerado orgânico devido à não existência de lavouras de soja na região. Os projetos de extensão são de extrema importância, né? Tanto para os alunos da graduação, né? Como para a sociedade que esses projetos vão atingir. Ok, então, nós aqui poderíamos apresentar uma série de outras ações que estão em curso, né? E faremos isso ao longo dos nossos encontros. Eu acho que é tão batalhador a gente propor, né, esse diálogo com a sociedade de propostas de ação de extensão que a gente tem que dar visibilidade, né? O William criou um canal para visibilidade, né, das ações de extensão da PROEX, né? Não sei se vocês já têm acesso a esse canal, né? Ele semanalmente alimenta, né? E está assim, recebendo todas as informações que vocês tiverem para estar enviando. Então, mandem para o William, ele faz a divulgação no canal do Instagram, né? A gente pode passar o endereço depois para que vocês tenham assim, acesso a essas ações que acontecem. No caso dessa ação, foi uma ação que ela foi demandada por um aluno, né, que era nosso aluno no curso de especialização para apicultura, e da apicultura ele foi, né, incorporando uma série de outras ações. Então, a extensão, né, com o desdobramento a partir desse diálogo com a comunidade, né? Bom, mas nós vamos dar continuidade agora pensando em um outro aspecto que é fundamental, que é a legislação, né? Lívia vai estar com a gente falando um pouquinho sobre a legislação da extensão universitária, né? Que é algo que nos tem demandado a atenção, principalmente nesse momento que a gente está com a acreditação, né? Lívia. Obrigada, gente.